Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Quando Deus, Ele nos cria, lá no livro do Gênesis, vai dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, no paraíso, quando Deus olha para nós, quando Ele nos cria, Ele faz com que nós tenhamos a semelhança de Deus. Satanás, ele quer desfigurar a imagem nossa de Deus. Então, tudo aquilo que Satanás puder fazer
para que nós não tenhamos essa imagem do nosso Deus, Ele vai fazer. Estou falando isso por causa da leitura de hoje. Veja que esse homem possuído por essa legião de demônios, é que fala que era 2.000 demônios. Aqui vai dizer assim, que esse homem, olha a situação que o diabo fez com que esse homem se tornasse. Perdeu mesmo aquilo que era a imagem dele em relação a Deus. Dia e noite ele vagava entre os túmulos. Imagine um homem no cemitério, vagando entre os túmulos, igual um animal. E pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Olha só que situação degradante que o diabo fez com que aquele homem chegasse. Olha o ponto que ele chegou. Mas quando Jesus expulsa a legião, aqui diz assim, que quando o povo foi ao encontro de Jesus e viram o homem que estava endemoniado, que já não estava mais, olha como é que ele estava. Ele estava sentado, vestido, ele estava todo nu, e no seu perfeito juízo, já não estava mais delirando, não gritava, não fazia mais coisa que um ser humano criado à imagem de Deus jamais faria. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. O pessoal ficou admirado. Aquele homem que ficava gritando no meio dos túmulos, que ficava se cortando, se acabando, agora ele estava no perfeito juízo. Olha o que é que Jesus ele quer fazer com nós. Jesus quer, quando Jesus vem, morre na cruz, uma das coisas que ele faz é justamente isso. Ele faz com que nós voltemos à imagem, que nós voltemos a ser imagem e semelhança dele. Mas vocês viram a atitude do pessoal? Eles primeiro ficaram com medo. Não era para eles ficarem com medo, era para eles se alegrarem. Mas ficaram com medo. Depois, olharam para Jesus e disse: nós não queremos você aqui, vai embora. A cidade toda expulsa Jesus da cidade. Jesus que veio e fez essa obra maravilhosa na vida daquele homem, a cidade inteira mandou ele embora. Eles preferiram, ou melhor, eles preferiam que aquele homem continuasse daquele jeito. Mas aqui tem uma questão: por que eles expulsam Jesus da cidade? Porque aqui tinham os porcos. Os porcos eram o meio de sobrevivência daquele povo. E Jesus está no meio dos pagãos. Os porcos, para os judeus, era tido como um animal impuro. Como Jesus vai no meio dos pagãos, então eles tinham os porcos, eles usavam, vendiam, comiam. E na cabeça deles estava assim: bem, se Jesus vem, expulsa os demônios e ainda mata os nossos porcos, então sai daqui. Preferiram viver sob a ação do demônio do que ser livres. Agora vamos olhar a sociedade de hoje. É assim que os homens de hoje vivem. Eles preferem viver desfigurados. Eles preferem perder. Eles preferem viver sem a imagem e semelhança de Deus, dominados por Satanás,
do que serem livres em Jesus Cristo. E aí entra, né? As pessoas que ficam admiradas quando alguém muda de vida. Quando alguém muda de vida, aqueles que não querem saber de Jesus, eles preferem rejeitar aquela pessoa que mudou de vida, porque eles querem permanecer escravos de Satanás, recebendo os lucros devidos que Satanás dá para eles. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que um rapaz, uma moça, ou alguém, né? Nós estamos aproximando agora do carnaval, é bom já ir preparando, né? Então, aquelas pessoas que viviam, né? Que iam no carnaval, que dançavam, que bebiam, que faziam tudo aquilo que é coisa de errada, porque lá no carnaval, não venha me dizer que lá é um lugar propício para uma família cristã estar do jeito que os carnavais estão hoje. Não é possível. Droga, o sexo pervertido, bebida de tudo quanto é jeito, mortes. Aí vamos dizer que aquele jovem, aquela jovem, eles agora se encontraram com Jesus, porque eles até viviam nessa vida. Eles viviam desfigurados e agora eles estão à imagem e semelhança de Deus. Eles querem viver essa questão da imagem e semelhança de Deus. E começa a falar para os seus pais, para os seus amigos: olha, eu não vou para o carnaval, eu vou fazer um retiro. Você vê que o pessoal cai em cima e começa a brigar. E começa a discutir. Agora você só quer saber de Deus. Olha, você só quer saber de Deus. Você está vendo? Expulsando Deus da vida e querendo expulsar da vida daquela pessoa que está querendo trazer Deus para ela. Agora nem se divertir se pode mais. Epa, que divertimento! Droga, bebida, sexo desregrado e ainda a morte. É esse divertimento? Ah, mas eu vou para lá e eu não vou me envolver. Ora, como é que você está lá e não se envolve? Não, eu quero fazer um retiro. Aí tem pais que não deixam seus filhos fazer o retiro. Se for para o retiro, eu não permito. Ou melhor, ficar com Deus, eu não permito. Mas ir para bagunça, eu permito. Olha a questão, uma moça, ela me contando. Na questão das roupas dela. Ela começou a perceber que ela se vestia como uma prostituta. Porque dê uma olhada, vá lá no Google lá, ou no YouTube e coloque lá como as prostitutas elas se vestiam antes. Dá uma olhada lá, para você ver. E vejam como é que as mulheres se vestem hoje. E os homens também. Né? Aquelas roupas bem curtinhas, mostrando tudo, a bolsinha. Ainda mais que está no tempo do calor, né? E essa moça, ela tinha com o namorado dela, ela começou a perceber, né? Porque a pessoa, ela quer recuperar a imagem dela e a semelhança de Deus. E ela começou que tanto as roupas que ela vestia não eram agradáveis a ela, como não eram agradáveis ao namorado. Então ela começou a se vestir de forma mais diferente, mais composta.
E o namorado começou a perceber. E ele começou a ficar com raiva. E nessa de ficar com raiva, eles acabaram terminando o namoro. Porque a menina estava se vestindo de forma correta. Aí ela perguntou para ele, mas por que você vai terminar comigo? Só porque eu estou me vestindo direito agora? Ele disse, é que antes você era mais excitante. Está vendo? Agora você não é mais excitante. Então, se agora você não é mais excitante, ou você tem duas alternativas. Ou você volta a se vestir como antes, porque você era mais excitante. Ou nós terminamos o namoro. Aí essa moça, ela resolveu, ela disse, então o meu namoro está terminado. Porque eu não vou me vestir como uma prostituta para você, para ser excitante para você. Eu vou me vestir como Deus quer que eu me vista, de forma composta. A imagem e semelhança dele. Vocês estão vendo que quando, nesse mundo onde Satanás ele impera, e ele manda, ele quer mandar, obedece quem quer, porque ele só vai agir na vida de quem quer. Então, nesse mundo onde Satanás está imperando, quando a pessoa se volta para Deus, as pessoas que estão com a visão escura, com escamas, como diz que São Paulo, quando ele se encontra com Jesus, as escamas caem dos olhos, e aí ele começa a enxergar direito. Aqueles que a escama não caiu, eles vão cair em cima e vão dizer, assim eu não quero, não é bem assim, você é um exagerado, você é uma exagerada, olha todo mundo, como é que todo mundo está, agora você quer ser diferente. É óbvio, meus irmãos, que o que Satanás fez com Adão e Eva, e por isso nos expulsaram, Deus nos expulsou do paraíso, nesse mundo, aonde Satanás ele impera, é óbvio que aqueles que estão com as escamas nos olhos, eles não vão querer enxergar aqueles que estão querendo viver a imagem e semelhança de Deus. E aí eles vão cair em cima. Aí aqueles que sofrem, porque aí vem as perseguições, aqueles que sofrem por causa disso, ele vai ter duas alternativas. Ou ele persevera até o fim, ou vai chegar um momento que ele vai desistir e vai voltar à vida velha, à vida passada. Então termino dizendo o que aqueles homens falaram. Sai daqui, Jesus. Nós não queremos o Senhor aqui. Quem é que não quer Jesus imperando aqui? O próprio demônio. E aqui fala, né, que quando esse homem que estava lá possuído por Satanás, quando ele chega, quando eles veem Jesus, eles caem de joelho e gritam, que tens a ver comigo? É assim, ó, tá vendo? Que tens a ver comigo? Jesus, Filho do Altíssimo, que eles sabem quem é Jesus. Só que nós não temos essa capacidade, né, entre aspas. Então o que é que nós falamos? Às vezes a gente está dizendo algo que a gente não está nem percebendo, mas que na verdade nós precisamos tomar consciência. Como é que você pode dizer assim para uma pessoa, você reza demais? Então você está dizendo que é ruim rezar? Você vai demais na igreja. Quem é que não quer ver você na igreja? Agora você só quer saber de livros, de leituras espirituais. Então, você só quer ler livros espirituais. Então ele está dizendo o que por trás? Então a gente tem que fazer a leitura, né? Ler outras coisas também que não prestam.
Tá ok. Espero que você reflita. Primeiro olhando assim. Será que as pessoas estão te perseguindo por você estar querendo ser de Deus? Está sendo perseguido ou perseguida por causa disso? E outra coisa. Veja o que você anda dizendo em relação a essa ou aquela pessoa. Que você acha que ela agora quer ser santa. Então você vê a pessoa rezando, você briga porque ela está rezando. Porque agora ela está mudando o comportamento, aí você já não quer mais saber dela por causa do comportamento dela. Veja se não é você que está desfigurado e você não quer que o outro que está querendo voltar àquele tempo do paraíso e agora você está ali brigando com o outro. Porque o mundo é que diz como nós devemos ser. Já não é mais Deus. É o mundo. São as novelas que dizem como é que nós devemos ser. São os programas. São aqueles vídeos que você manda para o seu grupo. São eles que devem ditar. São eles que devem dizer como você deve viver. Já não é mais Deus. Então, será que você não é daqueles que está dizendo assim: saia daqui, Jesus. Saia. Porque o que o mundo nos ensina é muito melhor, Jesus. Você veio aqui para nos atrapalhar. Nós estávamos nessa vida boa e mansa, vivendo a libertinagem, vivendo tudo. Agora você vem para aqui, Jesus. Sai daqui, Jesus. Bem, eu termino para não ficar essa frase, né? Eu vou fazer o contrário. Fica aqui, Jesus. Fica aqui. Dá um jeito na nossa vida. Resgata de nós, Jesus, o que nós perdemos. Faça de nós, Senhor, a sua imagem e semelhança. Faça-nos, Senhor, a sua imagem e semelhança. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.